Boa noite para quem eu não dei boa noite. Boa noite. Quem tiver com o microfone aberto, dá uma fechadinha pra gente. Márcio, tu tá vendo a telinha aberta? Porque geralmente o teu fica certo de eu... Não, tá escura. No meu tá Tá aparecendo. parecendo a tua foto. O meu tá funcionando O normal. teu tá hoje, Matheus? Tá. Então entra e sai, Márcio, pra ver se é o No teu. meu tá aparecendo só a foto. Hein, eu vou fazer aqui nas minhas séries, eu vou sair. Aí eu vou Quem entrar não de tiver novo. aparecendo o slide, sai e entra de novo, que aí eu acho que dá. Porque pro Matheus tá aparecendo pra mim também. Pra mim também tá aparecendo. Show. Permanece escuro, Érica. Deixa eu só tentar abrir de novo no meu, então. Agora sim. Tá aparecendo agora pra todo mundo? E aí, me respondam, Matheus, pra ti. Tá, eu tô conseguindo ver. Matheus, Sâmia. Bom, o Matheus deve ter dormido, que não responde. A Sâmia, eu não sei também o que aconteceu. Ah, bonitos. Deixa estar. Enfim, gente. Vamos retornar aqui, que a gente já tinha começado, né? Ontem a gente terminou de falar sobre os equipamentos do mamógrafo, né? E falamos sobre os equipamentos que estão aí presentes na tomografia, né? Vamos relembrar rapidinho aqui pra gente sempre dar uma afirmada no que a gente viu, né? A gente viu aí a questão dos mamógrafos desde a primeira aula, né? E a gente está acostumado já a falar sobre equipamento de mamografia, né? Sobre o processo de aquisição de imagem na mamografia, né? E também nós vimos aí a diferença entre a aquisição de imagem na forma assim convencional, né? Que aí tem que ter a revelação, processamento químico lá, e a questão da aquisição de imagem digital, né? Que aí é bem comum ser utilizado na mamografia agora, né? Está surgindo mais aparelhos aí digitais por conta de ser aí um exame que necessite de imagens bem nítidas, né? Bem de alta qualidade. Gente, eu vou só parar bem rapidinho porque tem um aluno, o Eric. Ele vai retornar e ele ainda não tá no grupo de vocês. Eu vou só mandar o link pra ele, tá? Só um pouquinho. Pronto, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, eu vou só Sim, tô vou ouvindo. esperar ele mandar aqui a solicitação para participar da nossa aula. Ele vai retornar. Ele tava lá no CTA aqui hoje. Só que eu... É o Eric Douglas, né? Isso.
Mas é porque eu não sou Ah, tá. a administradora do grupo, eu não tenho como adicionar ele, né? Aí acho que a menina lá esqueceu de adicionar ele, mas amanhã eu vou lembrar ela. Enfim, nós vimos aí a questão da aquisição da imagem, né, no equipamento de mamografia. Vimos aí que o mamógrafo, né, o equipamento, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, automático, né, ou seja, a gente não tem que ficar lá colocando a incidência que a gente vai ter que utilizar de acordo com cada paciente, como a gente faz normalmente lá na sala de raio-x, né, convencional. E a gente utiliza lá, vê mais ou menos o biotipo do paciente, qual é a parte, né, anatômica que a gente vai tentar visualizar. E aí a gente coloca lá a quantidade de KV, MS, que a gente acredite que nos deu aí uma boa qualidade de imagem, né? Na mamografia não acontece dessa maneira, né? Até tem lá em um dos seus equipamentos de mamografia, até tem uma forma da gente tá adicionando, né, colocando lá os requisitos, a gente colocando a quantidade de KV, de MS, só que ele faz isso automaticamente, né? Só dando uma pausa, boa noite, Eric, seja bem-vindo. Boa noite. A gente tá... Tá me ouvindo? Sim. A gente tá aqui, ó, só revisando o que a gente começou a falar, né, na segunda-feira, na nossa primeira aula, tá? Depois eu vou te passar, vou pedir pra moça, pra Natácia te adicionar no grupo, que eu não sou administradora, tá? E aí não vai ter como eu te adicionar agora, mas amanhã eu peço pra ela te adicionar. E aí eu mando a sequência, eu te explico a sequência didática, né? Que a sequência didática é o que a gente vai fazer durante todos os dias dessa disciplina. Mas por enquanto, pra gente não atrasar muito aqui, eu vou falar de novo o que a gente começou na primeira aula, tá? Ok. Essa disciplina a gente vai estar falando sobre os equipamentos e acessórios que a gente encontra na radiologia, tá? Nós iniciamos falando sobre os equipamentos que estão presentes no exame de mamografia, né? Lá os acessórios do equipamento mamógrafo, tá? A gente já teve a matéria de mamografia, tá? Onde vai ser, eu tô querendo aí ver uma turma especial de mamografia para eu dar de novo essa matéria para os alunos que perderam, tá bom? Porque é uma matéria que você tem que, é necessário você ver a teoria para você ir fazer os estágios, tá? E aí a gente viu a questão do mamógrafo, que é aí um exame radiológico, né, que vai permitir o estudo das mamas, através da exposição à radiação X, né? E é um exame aí que ele necessita de uma ótima qualidade por conta das estruturas serem minúsculas, né? Ela aí é utilizada num diagnóstico pré-cirúrgico para localizar nódulos suspeitos, áreas suspeitas, né? Para também fazer aí, guiar as agulhas na coleta de material para biópsia, tá? E aí a gente viu também sobre a questão da evolução dos aparelhos, né? Que na matéria de mamografia a gente viu até como que foi evoluindo os aparelhos de antigamente até os que nós temos hoje, né? A gente viu a questão aí que hoje em dia nós temos os aparelhos mais modernos, né? Mais adequados para fazer o exame das mamas, porque antigamente era utilizado aí o raio-x convencional para fazer o estudo das mamas, né? E hoje já não é mais assim, tá? Nós vimos aí a questão de alguns equipamentos na mamografia, e o primeiro deles que a gente citou foi a questão do compressor, né? Que aí ele vai comprimir a mama. Pode ser algumas vezes incômodo, doloroso para algumas mulheres, mas é necessário que exista essa compressão para diminuir a espessura do tecido mamário, né? E aí ter uma homogeneidade na escala dos cinzas, né? Na imagem, para que a imagem fique mais nítida, além da... E aí, Oi, amor.
Tu tá apresentando o slide. Não, é porque isso aqui, o slide de hoje eu tô só pincelando o que a gente falou na aula passada, tá? Ah, tá. Tá. É porque é outro slide da aula passada. Eu tô só relembrando, só pra vocês escutarem mesmo, assim, tá? Pois bem, a gente tava falando sobre a placa de compressão, né? Ela tá lá, ela é colocada como um acessório na mamografia, né? Então, se eu perguntar para vocês, assim, para citarem um acessório do mamógrafo, do equipamento mamógrafo, vocês podem estar citando para mim aí o tubo de raio-x, né? O painel de comando ou placa compressora, que também tá aí nesse grupo, tá? No tubo de raio-x a gente também estudou aí cada parte, né? Como tem a imagem no slide também de como que acontece a compressão da mama, tá? A placa com filme, o local. Vimos também a estativa, que também é um acessório, né? Na mamografia. A gente vê que a estativa possui um braço onde está fixado lá um conjunto formado que é pelo tubo de raio-x e pelo sistema receptor do sinal para geração de imagem, que a gente chama lá de porta-chassi, né? E aí a gente vê que a estativa, ela vai permitir aí uma rotação, né, para você poder movimentá-la de acordo com a incidência que você vai fazer, né, ou de acordo com a altura da paciente ou do paciente, né? A gente pode estar rotacionando ela para os dois lados, né, pelo menos 180 graus, né, subir e descer. Isso aí vai possibilitar a realização de qualquer incidência, independente das características aí do paciente ou do estado de saúde do paciente. Então, isso significa que a estativa é um acessório que aí ela possibilita que você faça exames, né, em qualquer que seja a circunstância, né, independente da altura da paciente, se a paciente está podendo ficar de pé, se a paciente só consegue ficar sentada, né, então aí ela é uma mão na roda. O painel de comando, outro acessório, né, na mamografia, é aí onde permite, né, o profissional selecionar os parâmetros de acordo com as características do exame que ele vai realizar, né, caso seja necessário, mas como eu sempre bati na tecla com vocês na questão da mamografia, é que não é necessário a gente estar aí selecionando esses parâmetros, né, é automático. Mas lá nesse painel de comando a gente vai encontrar aí os botões para a gente selecionar os parâmetros, a gente vai encontrar o botão de emergência para a gente parar o equipamento imediatamente caso aconteça alguma coisa, né? A gente vai ter aí os botões de preparar e acionar a radiação, tudo isso no painel de comando, que fica bem pertinho do aparelho, e a gente pode estar visualizando o paciente para ver se ele se movimentou, né? Se aconteceu alguma coisa, se saiu do local, tá? É bem pertinho, não é que nem na radiação convencional, não, que a gente tem lá na UPA e tal, né? Sistema compressor a gente falou 2 vezes sobre ele, que é um dos mais, né, importantes. As grades antidifusoras aí está como mais um acessório, né, no equipamento mamógrafo. São importantes aí para o aumento do contraste e para a eliminação da radiação espalhada, né, a radiação secundária. E também para diminuir aí os ruídos na imagem, né? Diminuir as falhas, vamos dizer assim. Elas aí levam em consideração a questão dos fótons, né? E ficam localizadas numa distância entre 55 e 66 centímetros lá do foco de raio-x, né? E são com espessuras menores que 3 milímetros essas grades antidifusoras, tá? Aí nós temos o sistema gerador de imagem física, né? Onde a gente vê que na questão da mamografia convencional, a gente tem que passar pelo processo de revelação, né, do filme. Ele vai para a câmara escura, onde você vai fazer o processo no escuro mesmo, você retirar o filme de dentro da caixinha, né, que a gente pode dizer assim. Vocês vão conhecer todas as partes bem bonitinho, tá? E aí colocar na processadora de dentro da câmara escura. Quando você coloca os 4 filmes, geralmente a gente faz 4 incidências, né, sobre aquelas que a gente estudou na matéria de mamografia.
crânio caudal e médio oblíqua lateral, né? Que são as incidências de rotina. De 20 pacientes que vão lá, 19 fazem essa, tá, gente? Só vai mudar quando o médico pedir uma diferente de acordo com alguma coisa que ele já tenha visto na incidência de rotina, tá? E aí, quando você colocar os 4 filmes na processadora, é que você sai de dentro da sala escura e aí na clara você vai poder receber o filme saindo de dentro da processadora, que todo o processo de revelação acontece lá dentro, tá? Você não tem que meter a mão na massa, assim, diretamente, né? E aí vimos também a questão da geração da imagem digital, né? Que a gente faz a mamografia e é automático. Jogou a radiação, já aparece na tela do computador, né? E é uma forma bem mais prática, bem mais fácil. A gente até comentou sobre isso em outras áreas, né? Na odonto, na raio-x normal mesmo, né? E o magnificador, que a gente também viu aí, que é aquele dispositivozinho que vai promover aí a ampliação da imagem da mama em 50% a 60%, né? Onde a gente viu que é utilizado quando se tem uma microcalcificação e o médico tem algumas dúvidas, quer ver se é alguma coisa mais séria, se é maligna, e ele pode pedir aí uma incidência com o magnificador, que é um acessório utilizado, né, lá na mamografia, tá? Então a gente tem uma série... Érica, na mamografia, essas coisas de cavias, essas coisas... Não, é sobre isso que eu estava falando, em questão de ter essa opção no painel de comando, né? Só que lá no mamógrafo ele tem o dispositivo, né? Uma tecnologia de que, de acordo com a compressão que é feita na mama, o aparelho detecta, mesmo, né? Vai calcular detecta, né? a técnica. Isso é feito através do controle automático de exposição, que é mais um acessório, que é o que eu ia falar agora, né? É o sensor que é posicionado junto ao receptor de imagem e vai detectar a quantidade de radiação que atinge, né? Se a quantidade da radiação que atinge o sensor foi suficiente para velar o filme, né, de maneira a apresentar tudo em boa qualidade, esse sistema vai automaticamente prolongar o tempo de exposição para garantir a qualidade dessa imagem, né? E aí também faz o contrário, no caso de uma programação que vai gerar aí uma superexposição, né? O sensor aí vai fazer com que reduza o tempo de exposição, é automático, tá? Mas em alguns casos, se você tiver que manipular aí as técnicas utilizadas, você tem como fazer isso no painel de comando, tá? Aí nós vimos a questão da mamografia digital, né? Que é apresentada na tela, no monitor de vídeo, bem mais bacana. E aí a gente iniciou os equipamentos na tomografia, né? A TC, a tomografia computadorizada, né? Que vai ser aí o exame complementar de diagnóstico por imagem, que aí consiste naquela imagem que vai representar secções, né, fatias do corpo. Ele vai ser obtido através do processamento por computador de informação recolhida após a gente expor o corpo, né, a várias sucessões de raio-x. A gente vai estudar direitinho em tomo como que é gerada essa imagem, né, que são várias fileiras, né? Tem alguns aparelhos diferentes, a gente vai estudar isso, tem alguns aparelhos diferentes, né? Multislice, que são vários sensores em volta do gantry todinho, que a gente viu o que é gantry também, né? Então ele vai jogar a radiação girando, e por isso que dá para fazer aquele corte transversal, né? Aquele corte que divide superior de inferior, tá? E aí esse é um estudo que vai ser muito bom, porque a radiação ela vai ser absorvida de formas diferentes para cada parte do corpo, né? Então o osso é uma estrutura mais densa, ele vai aí absorver a radiação de uma forma, né? O pulmão, ele tá cheio de ar, né? Então é um tecido menos denso, ele vai absorver
radiação de uma forma diferente. Então a gente vai conseguir visualizar várias estruturas diferentes, porque elas absorvem a radiação de maneira diferente, né? Então a gente vai poder visualizar órgãos, né? O ar dentro do pulmão, osso, tá? A tomografia é um exame bem completinho, muito bacana de se estudar também, né? E aí nós vimos a questão da vantagem e a desvantagem da TC, onde a gente viu aí que a principal vantagem da tomografia computadorizada é que justamente essa questão do estudo de cortes, né, ou de secções transversais do corpo humano, ao contrário do que a gente vê aí na radiologia convencional, né? A gente vê na radiologia convencional a representação de estruturas do corpo sobrepostas, né? A gente vê aí a questão das costelas, a gente vê numa radiografia de tórax, por exemplo, a gente vê as costelas em cima do pulmão, né? E o coração no meio disso tudo. Então, na tomografia computadorizada você vai ver, como é que eu posso dizer, mais organizado, não vai ter sobreposição das estruturas, né? A gente vai ver cada uma certinho no seu canto e de fatias em fatias, ou seja, se eu tiver um problema no meu lobo inferior do meu pulmão direito, por exemplo, eu vou fazer aí uma tomografia de tórax pra gente ver o pulmão, eu vou ver fatia por fatia e vou analisar se tem algum comprometimento no lobo superior, no medial, e lá embaixo a gente vai ver exatamente a região que é comprometida do pulmão, né? Se a gente fizer um raio-x, a gente vai ver mais ou menos que é na região do lobo inferior, mas não dá para ter a localização exata de onde que é aquele comprometimento, né? A grande vantagem da utilização da tomografia computadorizada é essa, né? O estudo em cortes, tá? Ele também traz aí uma maior distinção entre os tecidos, né? A gente dá para ver aí as diferenças de densidade dos tecidos. Como eu falei, a questão do osso, dos órgãos, do ar, tá? Líquido também. E a desvantagem, né, é a questão de utilizar radiação X, né? É a principal característica do tipo de radiação, da radiação X, é que ela é ionizante, né? Ou seja, ela tem a capacidade de arrancar elétrons do corpo, né? Elétrons dos átomos do nosso corpo, por onde vai passando ela vai arrancando elétrons. Isso aí tem um efeito negativo sobre o corpo humano, né? E aí, principalmente na questão de poder causar mutações genéticas, né? Trazer câncer, mas a gente conversou também e a gente vai conversar sempre sobre isso em todas as matérias, né? Que a questão da radiação ionizante para o paciente, ela não é grave a esse nível, né? Porque o paciente vai lá, vai fazer um exame e vai embora para casa dele, né? E a gente que está trabalhando lá é que é o problema se a gente não se cuidar, porque a gente vai estar trabalhando todos os dias com isso, né? A gente vai estar utilizando a radiação ionizante, né? A radiação X, a paciente após paciente. Então, se eu me expor, não me proteger em um paciente, aí ele vai embora, eu me protejo no próximo, mas depois eu já esqueço de novo e vou me expondo à radiação todos os dias, a 5, 6 procedimentos que eu for fazer, isso vai acumulando, isso vai me causar problemas. Já aquele paciente que ficou realmente exposto à radiação, mas ele ficou uma vez e foi embora, isso não vai trazer problemas para ele, entendeu? E aí, hoje nós vamos iniciar a questão dos equipamentos em ressonância magnética, tá? Vocês estão enxergando o slide que fala aí ressonância magnética? O meu não, tá escuro. Não, tem nada também não, aqui no meu. Eu tô escuro. Tá tudo escuro. Isso, O meu tá todo funcionando. Isso. O meu tá normal também. O Meu sol tá do escuro. O meu tá escuro também. Tá escuro. Gente, mas de novo. Pra mim tá aparecendo também, porque eu assisto como se fosse aluna pelo celular, entendeu? Pera aí. Entendi, mas só que ainda tá escuro ainda. Vai abrir de novo. Vai que a gente sair, vou entrar, colocar. resolve?
O Márcio fez isso e não Continuou. resolveu. Vou Foi, tirar, continua. parar a apresentação. Eu vou parar e vou iniciar de novo pra ver se a gente consegue enxergar, tá? E aí, Márcio? E aí, Douglas? E aí, Márcio? Beleza, meu amigo? Beleza. Parabéns aí parabéns pra sua esposa aí. Aniversário dela, né? Fala aqui, fala aí. Fala aqui, fala aí. Parabéns, Keren. Felicidades aí, que Deus abençoe. Muitos anos de vida, muito novinho, 21 anos, né, vocês? Meu Deus do céu. Cheio de conta pra pagar. Ah, meu Deus, agora travou. Valeu, Márcio. Obrigado. Falou, meu irmão. Ei, Matheus. Cadê eu aqui, pai amado? Ó, Oi. Matheus, quer? Ó aqui, ó. Quero, manda aí um pedaço pra mim. Pera aí. O que é isso, Adriano? Também quero. Mamão. 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 É a hora do recreio. Quem quer? Quem quer? Eu dou pra todo mundo. Eu sou boazinha. Olha aqui, ó. Peraí. Ah, meu Deus. Olha aqui, ó. E aí, nada, gente. Agora sim, vai abrir agora. Olha aí, ó. Mamão. Já. Mamão. Já tá aparecendo. Apareceu. Aí, ó. No meu apareceu. Apareceu. Agora apareceu. Que diabo é esse que tu tá jogando no mamão, Adriano? Acho que é mel. 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 Minha nossa senhora, é pra ser Isso é propaganda, fitness, hein? maninha. Mamão é pra comer só mamão. Ei, mas mel é bom. Vamos lá, gente. Deu pra todo mundo agora? É bom leite em pó. Peraí que eu vou pôr também, peraí. Meu filho que disse que não tem leite em pó. Pode começar. Gente, a vamos aula, continuar aqui, tá? Tá. A ressonância magnética, né, vai ser aí a tecnologia de imagens, né, não invasivas, que produz imagens de secções transversais, também como a ATC, tá? Só que aí a diferença é que ela vai ser altamente detalhada nas estruturas internas do corpo e vai incluir também órgãos, tecidos moles, os ossos, todas as estruturas do corpo juntas, né? Ela aí, a tecnologia da ressonância magnética, diferente da TC, da radiação X, né, do raio-x convencional, da mamografia, ela não vai utilizar radiação ionizante, né? Ela é baseada aí no uso de magnetos, né, e sinais de radiofrequência. Por isso que o uso de metais tem que ser o mínimo possível para evitar a interferência, tá? Foi quando a gente conversou ontem sobre a questão de não poder utilizar acessórios de metal para adentrar na sala, tá? Não poder passar com equipamentos perto, né, da sala, porque lá a gente vai estudar direitinho na ressonância magnética, mas a gente chama de gaiola de Faraday, que é onde tem uma radiofrequência muito alta. O gantry, não sei se eu coloquei, tem. Ó, o gantry, como a gente viu lá na TC, vai ser, deixa eu colocar um ponteiro aqui para vocês. Aqui, ó. O paciente, aqui existe uma magnificação, né, muito grande. Então, se tiver qualquer coisa de metal muito grande, enquanto a máquina está funcionando, suga para dentro desse buraco aqui que a gente pode chamar, tá? Vocês estão conseguindo enxergar? Vocês estão conseguindo me ouvir, enxergar? É porque tinha travado Oi, aqui. estou sim. Agora sim. Tô sim. Eu tava ouvindo desde o início, com a boca cheia de mamão, mas tô. Nossa, trabalhando. Eu acho que travou mesmo, mas voltou já, né, gente? Não, tá travado ainda.
Pois então. Vendo aqui no meu. Não, mas Mas tá travado. mas não tá aparecendo a imagem pra ti? Tá travado. Agora sim. Não, O meu tá, ó. Agora sim. Mexeu, ó. Pois bem, Só mexeu. aqui onde isso aqui tudo são acessórios também, né? Só que são bem desmiuçadinhos, que é para colocar no paciente para questão de imobilização, tá? Na cabeça, nos pés, tá? Na perna. E aí, eu não sei quem foi que falou, acho que foi a Adriana que fez um exame que é muito barulhento, né? O exame não foi a tomografia, a tomografia é mais silencioso. Foi ressonância. Isso, foi a ressonância no caso. Isso. Se às vezes o técnico, né, o tecnólogo, tem que permanecer dentro da sala para poder fazer aí, acompanhar o paciente, ou para fazer a mudança aí de fazer o contraste, né, porque existem exames aí que tem que fazer aí o contraste, e aí se ficar dentro da sala tem que utilizar a proteção auditiva, e todo paciente utiliza também, tá? É um barulho super alto que faz lá dentro. E se o técnico tiver que ficar lá dentro também é bem alto mesmo. E aí quando a gente terminar a aula aqui, se a gente terminar mais cedo um pouquinho, eu vou procurar o vídeo e vou mandar para vocês verem a questão dos acidentes com a ressonância magnética nesse quesito aí de metais, tá? Que são sugados pelo aparelho. Eu vou procurar, vamos adiantar um pouquinho aqui para fazer parte da nossa aula de hoje a questão desse vídeo, tá? Para vocês verem como que é a questão desse aparelho aí. Vamos adiantar, que aí eu consigo terminar um pouquinho antes da aula com a outra turma, aí eu procuro o vídeo e envio pra vocês no WhatsApp, tá bom? Eric, rapidão. É muito interessante também. Rapidão. Oi. A posição do paciente é sempre essa aí. A posição do paciente de peito pra cima. Sempre, o paciente... Sim, o paciente, grande maioria das vezes, ele vai entrar desse jeito, tá? Isso aí ele pode passar, o tubo é bem largo, não é que nem o da tomo. O da tomo é bem estreito, né? E no caso da ressonância magnética, ele é mais largo. Então, dá pra entrar o corpo todinho do paciente na máquina. Eu fiquei até da cintura pra dentro, assim. Foi o joelho, né? Então, eu fiquei da cintura... Isso. Aham. Isso. Na verdade, dá pra entrar o corpo todinho do paciente dentro da máquina, praticamente. Porque ela é mais comprida do que a tomo, né? A Adriana, que já fez a ressonância. Ela é enorme. A menina só é mais comprida, só me jogou assim, lá com um aparelhozinho no ouvido, e fechou tudo. E o batuque começou. Mulher, se eu te falar que eu nunca fiz nunca fui paciente, né, da ressonância magnética, e nem sei como que irei fazer se eu precisar um dia, que Deus permita que eu não precise, porque eu tenho claustrofobia. Não, eu também, professora, eu tava pra gritar, eu digo, vem cá amanhã. Eu gritava, mas ninguém escutava. Eu falava, ei, esse negócio tá quebrado aqui, esse negócio tá quebrando, esse negócio tá se quebrando aqui em cima de mim. Ninguém não ouvia. A gente deitada, ele fica... E se eu contar? Eles ficam de costa pra gente. Se eu contar pra ti... Isso, se eu contar pra ti que lá no INTO, ainda bem que eu não entrei, nem fiquei na sala com esse paciente. Era um senhor já, ainda bem que era um senhor tranquilinho, de boa da vida. Acho que o senhorzinho dormiu dentro da máquina. A porta não trancou, não travou. Foi. Acontece essas coisas também, né? A porta travou e aí... a gente chamava, porque tem um outro acessório aí na ressonância magnética, é o microfone. A gente fica na sala vendo, né, tudo tem um vidro bonitinho, a gente fica vendo tudo que tá acontecendo lá dentro na sala de ressonância. E aí a gente tem um microfone que quando a gente aciona, a gente fala, o paciente pode ouvir dentro da sala, né? A gente pergunta, senhor, tá tudo bem? Qualquer coisa tal, a gente levantar pede pra ele fazer alguma coisa. Qualquer coisa, se estiver incomodando muito, levanta a mão. Isso, aí a gente aciona o microfone e a gente pode estar aí perguntando o que está acontecendo, e a gente pode escutar o paciente também.
No caso desse dia, a gente chamava e o senhorzinho acho que tinha dormido, porque não escutava, não respondia, não levantava a Morreu, mão. pobre. Acho que ele dormiu. Aí só sei que ele passou uns 15 minutos lá preso dentro da máquina, até que a gente conseguiu abrir a porta pra poder tirar o senhor lá de dentro. É horrível. Ainda bem que não era eu, porque senão eu tinha entrado em parafuso. Enfim, o equipamento de ressonância magnética, né, ele vai aí demandar um grande número de componente plástico, né, com geometrias complexas, produzidas para requisitos muito exigentes, tá? Uma das principais aplicações para bobinas especializadas, o subconjunto que faz a interface com a parte do corpo que deve ser examinada, tá? Bobinas são aquelas partes que eu tava falando pra você que a gente coloca, a gente vai ver todas as bobinas bem bonitinho quando a gente estudar a ressonância magnética, tá? A gente coloca, tem bobina pra cabeça, bobina pra perna, pro abdômen, tá? A bobina, ela emite um sinal de radiofrequência, que ela é absorvida por prótons de hidrogênio, né? E faz com que esses prótons se movam para um estado enérgico superior, né? E os computadores processam um sinal para produzir a imagem do corpo do paciente, né? Aí a gente vê a questão, na apostila de vocês tem escrito bem direitinho a questão dos componentes plásticos, né, da bobina, né? Que uma bobina especializada, uma bobina especial para cada parte do corpo, ela pode ter aí 24 componentes plásticos diferentes, né? Que vão variar, podendo ser relativamente simples ou altamente complexas também, tá? Essas bobinas aí têm requisitos muito específicos para evitar interferência com a operação do equipamento de ressonância magnética, né? Esses requisitos aí variam com as diferentes aplicações, mas em geral o material componente de bobina de ressonância precisa ter uma boa resistência, né? E aí, atualmente os filmes radiográficos, ele tem isso aqui, é o processador. Será que eu coloquei o slide errado? Ah, não, é porque eu tô acompanhando da apostila e não vi o slide. Aqui é a questão dos filmes radiográficos, tá? A questão da ressonância magnética, a gente vê só que tem as bobinas, tá? Bobinas especializadas, são os acessórios. A gente não vai diferenciar cada bobina aqui, porque é dentro do assunto de ressonância magnética, tá? Mas se a gente perguntar para vocês quais os acessórios utilizados em ressonância magnética, vocês podem estar respondendo que são as bobinas especializadas. Ponto. Quando a gente for estudar a matéria de ressonância magnética, aí eu cobro para vocês saberem direitinho quais os tipos de bobinas existentes, tá? Porque são vários tipos de bobinas e de funcionamentos diferentes e não cabe a gente estudar agora porque é específico, tá, gente? Mas não se preocupem, a gente vai estudar, que eu sei que tem gente aí interessada em seguir nessa área da ressonância, né? Tem gente interessada em fazer aí, abrir clínica de mamografia. Mamografia e ressonância, eu e o Márcio. Isso. Deus quiser. Pois é, então aí, ó, na ressonância magnética, os acessórios mais utilizados são a questão das bobinas. A gente vai estudar uma por uma, bem bonitinho, especificadinho, quando a gente estudar só ressonância magnética, tá? Aí a gente vai para os filmes e métodos de processamento radiográfico aí na questão da odonto, gente. Né? Atualmente os filmes radiográficos, eles têm dupla emulsão, né? Duas emulsões, como eu falei para vocês. Que no caso da mamografia só tem uma, né? Eles são envoltos em papel preto internamente, protegidos por uma embalagem plástica. Assim, eles vão ter uma grande resistência à luz e aí eles ficam protegidos da umidade e aí eles não são velados, tá? Essa proteção todinha é porque o filme ele não pode pegar a luz, então a gente não pode abrir o filme numa sala com a luz ligada ou lá fora, tá? Por isso que ele tem papel preto, tem plástico, tem papelzinho de metal, tudo bem fechadinho, que é para não passar nenhum tipo de iluminação e nem umidade, tá? Aí a gente vê a constituição desses filmes radiográficos. Desses filmes que a gente tá vendo aí, ó, a gente tá falando de filme radiográfico na odontologia, tá, gente? Na odonto. Tem uma base de poliéster, coberta em um ou ambos os lados, né, com gelatina impregnada de sais halogenados de prata,
formando a parte sensível do filme e sobre ela vem a capa protetora, tá? Aí tem uma imagenzinha de como que iria ser aí como é que eu posso dizer? A filinha, né? O trajeto do que vem abaixo do que na composição do filme, tá? A gente também vai estudar mais especificado sobre a questão de de tudo que acontece na hora do exame odontológico na matéria de odontologia. A gente vai estudar quais os dentes, tá? Qual a função de cada um deles. A gente vai estudar como que a gente pode observar esses dentes e identificá-los na radiografia. Vai estudar como que faz um processo de revelação do filme bem direitinho na odonto, tá? Tudo bem explicado. Aqui a gente vai ver mais ou menos que por cima, tá? Aqui, ó, nessa, eu não acho que não apareceu pra vocês ainda. Peraí, que vai já aparecer a imagem da... Apareceu já pra vocês? Sim. Sim. Ó, essa primeira capinha branca, essa aqui é a mais externa, tá? É a capinha que fica do lado de fora. A gente pega o filme, isso aí a gente chama de filme intrabucal, tá? São embalagens dos filmes intrabucais. A gente faz para fazer as radiografias odontológicas de dentro da boca, tá? Porque existem várias. A gente vai estudar isso bem bonitinho na matéria de odonto. Tem aí exame panorâmico, tá? Que a gente faz uma radiografia sem botar nada dentro da boca, né? É radiação ionizante também. Pelo lado de fora a gente consegue ter uma imagem, eu acho que eu até coloquei, uma imagem pegando toda a arcada dentária, tanto o superior quanto o inferior, sem colocar nada dentro da boca, tá? Nesse caso aí é quando o médico, né? O dentista, ele faz o pedido de um dente específico, tá? Aí ele vai pegar e pedir uma periapical, é o nome, né? Pode ser uma periapical, né? E aí a gente utiliza um filme intrabucal. Ele vem dentro dessa... O filme é esse último, né? Tá o nomezinho aí, filme. Esse filme aqui vem em cima dessa laminazinha de chumbo, tá? A parte emulsionada vem coladinha aqui na lâmina de chumbo, que vem dentro desse papel opaco preto. O filme fica aqui dentro, aí esse papel dobra e fica por cima, tá? E tudo isso vai dentro desse envelope branco aqui, tá? De plástico. Então a gente pega esse plásticozinho aqui, do jeito que tá o plástico, a gente coloca só sabe aqueles saquinhos de chup-chup, de din-din? Não sei como é que vocês chamam? Que a gente chama Tip-top. de din-din, de chup-chup. Tip-top. Tip-top. Pois é, a gente pega um saquinho daqueles que a gente faz em casa, aí coloca aqui, porque é pra proteger, né? E aí coloca na boca do paciente. Quando retira, aí você vai levar e tá tudo que tá disposto aqui, tá tudo juntinho colocado aqui dentro. Você só vai abrir isso daqui dentro da reveladora, tá? Porque se você abrir fora, vai velar o filme e acabou a tua radiografia, acabou com tudo. Ó, tá aqui a imagem. Esse aqui, ó, vem desse, é igual isso aqui, gente, igual. Tá? Os filmes intrabucais, eles são divididos aí em dois, tá? É o filme interproximal e o filme oclusal. Essa primeira imagem aqui, ó, chama interproximal, tá? Essa daqui a gente vai estudar melhorzinho na matéria, mas já de antemão, essa radiografia aqui, a gente utiliza ela, faz ela, para ver principalmente essa questão de entre um dente e outro, tá? Se tem cárie, se tá estragadinho. É tanto que vocês não estão vendo o final da raiz do dente, tá vendo? Que geralmente o dentista pede para ver a raiz do dente, mas quando ele pede uma interproximal, é realmente para ver como é que tá entre os dentes, tá? Na coroa, na parte da coroa do dente, que é essa parte daqui, que a gente interproximal. E esse aqui, ó, o segundo, é uma oclusal, a gente chama assim mesmo, essa radiografia é uma oclusal, tá? O filme, ele é maior, eles são iguais, a diferença é que para fazer a interproximal, o filme é um pouquinho menor.
A oclusal, ele é maior, tá vendo que ele pega toda a arcada? Isso aqui o paciente abre a boca, vai ter imagem na próxima aula, eu acho. O paciente vai ficar com esse filme todinho na boca, mordendo ele. Aí você coloca. Se você quer ver a parte superior, né? Aí você vai colocar o filme, a ampola por cima. Se você quer ver por baixo, né? A mandíbula, você vem e coloca a ampola por baixo, tá? Mas aí, ó, a gente vê toda a arcada do paciente. Nesse caso aqui, ó, é a arcada superior, tá, gente? A gente vai estudar todos esses dentinhos aqui, ó. Central, lateral, os 2 premolares, né? E o canino, os 2 premolares. E aqui o primeiro e o segundo molar, tá? A gente vai estudar todos os dentinhos bem bonitinhos. Esse aqui é o palato duro, que eu acho que vocês já estudaram também, mas a gente vai estudar de novo, tá? No caso da oclusal, a gente vai ver aí, verificar todos os dentes. E na interproximal, a gente vai ver dentes específicos, tá? Mas os dois filmes, eles são compostos igualmente, tá? Só vai mudar o tamanhozinho deles. Aí nós temos os 2 métodos de processamento radiográfico, tá? O método automático e o manual. No método automático, o filme vai ser removido, né? Inserido na processadora para passar pela revelação, fixação e pela lavagem, né? Ou isso pode ser, não precisa ser na processadora, mas você pode fazer isso manualmente, né? Que são um dos 2 modos, né? O manual e o automático. E aí, no automático, é que nem lá na Mamo, tá? Você só coloca o filme e a processadora vai fazendo esse trabalho sozinha, tá? No manual, você que vai colocar dentro do potinho de revelador, dentro do potinho da água, dentro do fixador, tá? A câmara escura, né, vai ser aí o local específico para se realizar o processamento radiográfico, né? Vai ter aí o mínimo de luz possível, ventilação apropriada por conta dos químicos, né? Mas a questão da câmara escura é mais aí no raio-x convencional, né? Na mamografia, na questão da revelação de filmes odontológicos, eu acho que já tá aqui, ó. No filme odontológico não é uma sala em si, tá, gente? É uma caixinha. É como se fosse uma sala, só que reduzida dentro de uma caixinha, tá? É a divisão aí das câmaras escuras, tá? É a portátil, o quarto e o labirinto. A portátil é a mais utilizada aí nos consultórios odontológicos, né? Nos exames odontológicos. Porque o filme é minúsculo, então a gente faz isso daí, ó, com as 2 mãos. Isso aqui é como se fosse uma meia que a gente coloca aqui, passa as mãos pra dentro. Isso tudo você faz vendo por cima desse vidrinho, tá, gente? A gente coloca o filme antes de abrir, do jeito que você tirou lá na boca do paciente, você mete a mão aí dentro, somente aí dentro, usando luvas, porque você tem os químicos aí dentro, são 3 potinhos de químico. Aí é que você vai tirar, por isso que tem que ser crack, tá? Você vai tirar o plástico branco, depois você tira o preto, aí você tira o de metal, aí você vai ficar só com o filme na mão, o filme branco, aí você vai revelar. Aí você, com a colgadura, que é mais um acessório da odonto que a gente vai ver, você vai colocar para revelar, conta lá até 30, tira, coloca dentro do potinho com água, lava, joga no fixador. Conta até 30 de novo, aí você pode abrir, que não vai mais correr o risco de velar, mas continua dentro do fixador por pelo menos 1 minutinho, tá? Esse aí é o tipo de câmara escura portátil, tá? É usado aí mais em consultórios odontológicos. O quarto é quando se faz o aproveitamento de um cômodo do próprio consultório, no caso aí na mamografia nós temos o quarto, né? E o labirinto, a sala especialmente construída com alguns detalhes na entrada para a mesma, né? Aquela salinha que tem a antessala, tá? Aqui, ó, mais alguns equipamentos da câmara escura, é a questão das mesas ou bancadas manipuladoras, tá? É onde tem aí
o identificador das radiografias, é onde a gente pode carregar o chassi, o porta-filme, tá? O negatoscópio aqui lá no final, ó. E isso aqui é a colgadura, tá? Nisso aqui, vai já aparecer, isso aí. Onde tá o meu ponteiro, ó, essa daqui é a colgadura mais utilizada na odonto, tá? Aqui é utilizado na odonto. Quando você coloca, numa mão vai o filme que você coloca dentro da caixinha, na outra já vai essa colgadura. Quando você desembala tudo, que fica só com o filme na mão, você pega a colgadura, no finalzinho dela aqui é como se fosse um pregadorzinho. Aí você prega na pontinha do filme. Aí você vai revelar, botar dentro do revelador, da água e do fixador, segurando nisso aqui, ó, no ganchinho. E o filme pregado na pontinha aqui, tá? Esse outro aqui é a colgadura para filmes radiográficos, tá? De tamanho grande, 18x24, tá bom? E na próxima aula a gente continua vendo esses acessórios de odonto, tá? Eu vou falar pra vocês bem direitinho. E eu tô ansiosa pela aula de odonto de vocês, porque dá pra eu levar pra vocês, pra gente revelar na sala de aula, se for presencial. Por isso que eu tô torcendo que volte logo, pra gente fazer, pra eu botar vocês pra fazer mesmo. Revelar na sala de aula, que como é na caixinha, não precisa a gente tá numa câmara escura de verdade, né? É só levar um fixador, o revelador, o fixador, eu consigo o filme e a gente revela lá na sala mesmo, tá? Pra vocês verem a prática direitinho, é muito legal. Muito bacana. Gente, eu vou sair, terminar aqui e vou atrás do vídeo que eu prometi pra vocês e mando pra vocês, tá? Da ressonância. Tá bom, boa noite, professora. Boa noite, gente. Amigos. Amanhã Boa lembrem noite. de fazer o diário de bordo, noite. viu? Não, a gente não entra na plataforma, que é pra vocês fazerem o diário de bordo, tá? Já eu mando pra vocês no WhatsApp. Boa noite, Tá bom. gente.